começar fazendo uma oração. Persíneo crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor diz para nós, no dia de hoje, os seguintes termos: todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quero falar para você hoje de Nossa Senhora, a mulher de Pentecostes. Quando nós falamos do cenáculo, nós automaticamente falamos da bem-aventurada Virgem Maria. Ela é a mulher do cenáculo por excelência. Ela é a mulher de Pentecostes por excelência. Aqui Lucas, em Atos dos Apóstolos, conhecido também como Atos do Espírito, esse livro tão fantástico que o evangelista Lucas escreveu. E ninguém pintou tão bem e descreveu tão bem o cenáculo como Lucas. Nós sabemos em Atos dos Apóstolos do cenáculo através do escrito de Lucas. É Lucas que vai levar nós a essa profundidade. E claro, ele fala do cenáculo com tanta propriedade porque ele escutou da bem-aventurada Virgem Maria o que realmente aconteceu lá, o que realmente houve naquele lugar. A Virgem Maria descreveu com propriedade para ele o que aconteceu naquele lugar. Lucas vai escrevendo em Atos capítulo 1, ele começa a falar dos apóstolos, um nome após nome, um nome após o outro. E aí, de repente, o que acontece quando ele vai mencionando os nomes dos apóstolos? Então ele fala das mulheres que estavam reunidas naquele lugar e menciona o nome de Maria. Maria é um nome que é destacada nesse texto das Sagradas Escrituras, onde era mencionado somente os apóstolos, agora é mencionado também a Virgem Maria, como um nome que é diferenciado, como ela sendo a rainha dos anjos, rainha dos anjos, Regina Apostolorum, a rainha dos apóstolos. E é isso mesmo que acontece. Ali acontece um mistério profundo. A igreja está esperando o Espírito Santo. A igreja está esperando o impulso missionário. A Virgem Maria é aquela que já experimentou a glória do Senhor. A Virgem Maria, ela já está plena do Espírito Santo. Ela já havia experimentado o sobrenatural quando o anjo apareceu para ela em Lucas capítulo 1, no versículo 28, saudando ela como a cheia de graça. A graça por excelência estava nela. Garrigou Lagrange, um grande teólogo dominicano, ele dizia que ela tinha a fé infusa, a fé que poderia habitar em Santo Agostinho, em São Tomás de Aquino, nada comparável com a fé infusa que a Virgem Maria tinha, a fé que habitava nos profetas, agora por excelência está na vida dela de uma maneira plena. A Sagrada Escritura diz em Lucas capítulo 1, no versículo 35, que a sombra do Altíssimo envolveu a Virgem Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ela concebeu pelo poder de Deus.
A gente precisa entender um mistério profundo, para a gente entender quando a Sagrada Escritura fala a sombra do Altíssimo. O Salmo 90 vai falar no versículo 1, tu que habitas sob a sombra do Altíssimo e que mora à sombra do Deus Onipotente. No Antigo Testamento, quando Moisés falava com Deus, diz as Sagradas Escrituras que ele ia para a tenda, e Moisés havia feito um voto com Deus, um propósito com o Senhor, de entrar na tenda apenas quando Deus o chamasse. Diz o livro de Levítico, no capítulo 1, no versículo 1, que de repente Deus chamou Moisés. Então Moisés entrou na tenda, e quando Moisés entrava na tenda para falar com o Senhor, a Sagrada Escritura diz que vinha uma nuvem do céu, repleta da glória, do poder, e descia sobre aquele lugar, e Deus falava com Moisés. Aquele lugar é tomado de glória pela nuvem repleta da glória de Deus que descia sobre aquele lugar, e aquele lugar era transformado. E quando Moisés saía daquele lugar, o seu rosto resplandecia de uma luz luminosa, de uma glória que estava sobre o seu rosto, porque ele tinha adentrado na glória do Senhor. Nós estamos agora falando da Virgem Maria, aquela que agora diz, a Sagrada Escritura diz que a sombra do Altíssimo veio sobre ela. É esta mesma mulher que agora está no cenáculo. A Sagrada Escritura fala para nós que eles permaneciam unanimemente em um só coração e uma só alma. Eles permaneciam em Jerusalém, no cenáculo, havia 50 dias, eles clamando pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que querem o Espírito Santo, aqueles que querem experimentar a nuvem da glória do Senhor, devem buscar a face do Senhor através da oração, devem suspirar por Deus, devem, assim como diz o Salmo 42, do versículo 2, a minha alma suspira pelo Deus vivo, assim como a corça suspira pelas águas. Desse mesmo modo, as almas estavam sedentas. A Sagrada Escritura diz, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, que eram 120 pessoas, 120 pessoas orando, 120 pessoas permanecendo, 120 pessoas na expectativa, 120 pessoas que estavam clamando, orando fervorosamente. Os 12 apóstolos estavam lá. Já havia substituído Matias, Judas Iscariotes, que havia se matado, que havia se suicidado. Naquele momento, a Virgem Maria está ali com um pilar espiritual, com uma pomba mística, como diz São Francisco de Sales. Eles estavam esperando o sobrenatural, o fogo divino, assim como no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel, após a Páscoa, após Moisés ter matado o cordeiro, passado o sangue do cordeiro nas portas, depois que o anjo exterminador passou sobre o Egito, e todo aquele que era primogênito, desde os animais até o filho do faraó, foi morto pelo anjo exterminador. Após 50 dias desse evento, Deus deu a Torá, a palavra de Deus no Monte Sinai. A lei, a palavra do Senhor foi dada depois de 50 dias após a Páscoa. Agora acontece do mesmo modo no Novo Testamento, de uma forma sobrenatural. Após a Páscoa, após o Cordeiro ser imolado, o Cordeiro divino, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então acontece agora que a igreja está orando, a igreja está clamando, a igreja está suspirando pelo Espírito Santo de Deus, o Paráclito, o Espírito da verdade. E a Virgem Maria é essa coluna de fogo, assim como no Antigo Testamento.
havia a coluna de fogo que conduzia ali o povo de Israel no meio da noite. Diz as Sagradas Escrituras que a nuvem acompanhava de dia e uma coluna de fogo acompanhava o povo de Israel à noite. Vai falar em Êxodo capítulo 13, versículo 21. Nossa Senhora é essa coluna de fogo que está no cenáculo. Ela é uma mulher que está repleta do Espírito Santo. E ela está dizendo: esposo da minha alma. Ela está dizendo: vem, amado meu, habita, faz morada, reina, impera, opera. Eis aqui a serva do Senhor. E ela está aberta para a graça de Deus. De repente, a Sagrada Escritura diz que veio com um vento impetuoso que soprou sobre aquele lugar. Inundou a glória de Deus. Eles estavam sentados. E quando eles estavam sentados, as línguas de fogo veio sobre eles. A tradição diz que veio uma labareda de fogo de uma forma maior. Pairou sobre a cabeça da bem-aventurada Virgem Maria, a mulher de Pentecostes. E de repente se repartiu sobre os apóstolos, sobre aqueles 120 que estavam ali. De repente as línguas de fogo se repartiram e repousaram sobre eles. A Sagrada Escritura diz que eram línguas de fogo. Veio sobre a língua de São Bernardo de Claraval, que o Espírito Santo veio em línguas de fogo, para que os apóstolos pudessem pegar uma lei de fogo, para que pudessem pregar com ardor, com uma pregação calorosa, uma lei espiritual e sobrenatural. Naquele momento diz que São Gregório Magno, que a trombeta apostólica da pregação começou a soar, e Pedro começou a pregar a palavra do Senhor, e as chuvas dos carismas começaram a acontecer. Naquele momento, algo profundo aconteceu. Ao contrário do Antigo Testamento, em Gênesis, no capítulo 11, diz que o homem, pelo seu orgulho, quis construir a Torre de Babel. Ao construir a Torre de Babel, ele queria alcançar o céu e ser semelhante a Deus. Deus, vendo aquela situação, ele de repente coloca uma confusão nos homens. E os homens que falavam apenas uma língua começaram a falar várias línguas, e eles não conseguiram ali construir a sua torre caiu por terra. O homem, pelo orgulho, quis ser como Deus. Agora, em Pentecostes acontece ao contrário. Com as línguas de fogo, quando a igreja começa a pregar, o que acontece é que havia ali pessoas do mundo inteiro que estavam naquele lugar, e todos que estavam ali, pessoas de várias localidades, de várias regiões, quando escutaram a pregação de Pedro, as pessoas que falavam outras línguas, pessoas da Europa, pessoas da África, da Ásia, naquele momento escutavam a pregação de Pedro, como cada um ouvindo na sua língua. Algo sobrenatural aconteceu, a unificação, porque eles estavam na humildade, clamando, buscando a presença do Deus Altíssimo, do Poderoso. E quando nós olhamos essa realidade do Espírito de Deus que veio em línguas de fogo, por que veio como línguas de fogo? Porque a língua, vai falar Tiago, capítulo 3, versículo 6, que a língua, ela é um processo de iniquidade. A língua é como um fogo que se alastra no meio de uma floresta e vai queimando e destruindo. Quantas pessoas são assassinadas pela língua? É pela língua que o homem
é como uma espada que vai perfurando o outro homem e destrói pela maledicência, pela calúnia, pela difamação. Então, um homem que peca pela sua palavra, o homem que peca com os seus lábios, que às vezes usa até mesmo para blasfemar contra Deus, ou para ignorar as coisas de Deus, ou para não pronunciar o nome de Deus, ou pior, pronunciar o nome de Deus em vão. Então vem línguas de fogo no instrumento mais maléfico da boca do homem, que é a língua. Deus vem para inflamar a língua, para que o homem possa ser purificado pela sua boca, assim como no Antigo Testamento. A palavra do Senhor diz lá em Isaías capítulo 6, no versículo 6, que de repente o profeta viu o céu pelo lado de dentro. Então de repente ele viu um anjo voando, pegando sobre o altar uma brasa e colocou na língua do profeta, e o profeta de repente percebeu que tinha lábios impuros e habitava com um povo de lábios impuros. Então veio a purificação pela língua no profeta Isaías. A mesma coisa acontece agora. Vem sobre a língua para purificar o homem. Naquele momento há um impulso missionário. Assim como a Virgem Maria, ela concebeu a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que realmente foi aquele que operou as maravilhas na Virgem Maria, é o Espírito Santo agora que vai também operar na igreja. É o Espírito Santo que operou na Virgem Maria, e ela concebeu a cabeça da igreja, e ela deu à luz ao menino. Vai falar em Lucas capítulo 2, versículo 7. E ela deu à luz aquele menino, o primogênito. Então o que acontece agora? É que ela agora gera não só a cabeça. A Virgem Maria, ela está em Pentecostes para que possa agora ser gerado a igreja. A igreja está sendo gerada no ventre de fogo, uma igreja viva, uma igreja forte, a mesma igreja que foi gerada na cruz do Calvário. É agora a igreja que é gerada novamente no impulso missionário. O Antigo Testamento diz que Moisés, quando de repente estava em oração e vieram Amaleque combater o povo de Israel, de repente Moisés subiu para uma montanha e de repente Deus deu uma ordem. Moisés deu uma ordem para Josué, dizendo: vai, Josué, contra-ataca com os melhores homens Amaleque. Eu ficarei na oração enquanto você vai para o combate. A Sagrada Escritura diz lá em Êxodo capítulo 17 que Moisés ficou com os seus braços estendidos enquanto Josué pelejava. Quando ali Moisés abaixava os seus braços, então o que acontecia era que Josué perdia a batalha contra Amaleque. Então o que aconteceu? Quando Moisés levantava, o triunfo acontecia com Josué. Abaixava os braços, acontecia baixas para o povo de Israel. Nós olhamos agora para o Novo Testamento e nós olhamos para a Virgem Maria, aonde é mencionada que ela estava permanecendo junto com a igreja em oração. A Virgem Maria não pregava, a Virgem de Nazaré não anunciava, a Virgem de Nazaré, ela ficava como Moisés, ela estava de joelhos no chão, orando pela igreja, com os braços estendidos, como dizendo, para que a igreja pudesse ir
anunciar a palavra do Senhor. Quando ela orava, a igreja triunfava. Quando ela estava em oração, a igreja avançava em ordem de batalha. É isso que acontece, é isso que aconteceu, é isso que acontece também nos tempos de hoje. Nós olhamos que Pedro, quando começou a pregar, 3.000 pessoas se converteram. Na história da igreja e na história primitiva, quando Jesus Cristo começou a pregar nos seus 3 anos de vida pública, quando ele prega, quando ele faz os sinais, e quando ele foi morto, ele havia deixado ao todo apenas 500 cristãos. Vai falar nas Sagradas Escrituras, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 16, que havia 500 cristãos, e essa era a totalidade do número dos cristãos. Jesus pregou todo este tempo e evangelizou, e apenas 500 pessoas assumiram verdadeiramente Jesus Cristo. Muitos foram aqueles que participaram dos milagres. 5.000 pessoas iam atrás dos pães, mas que realmente seguiram Jesus Cristo eram apenas 500 cristãos. Nas Sagradas Escrituras que os apóstolos fariam obras maiores do que a dele. Nós olhamos agora para Pedro, que está pregando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 14, diz que de repente ele ficou de pé, do lado dos 11, e ele começou a pregar a palavra do Senhor. A pregação que saía da boca de Pedro eram como labaredas de fogo, como o profeta Elias, aonde diz as Sagradas Escrituras em Eclesiástico capítulo 48, no versículo 1, que quando o profeta Elias pregava, era como uma tocha de fogo que saía da sua boca. O que acontece agora é que na boca de Pedro há uma tocha de fogo, e cada pregação, cada palavra que saía da boca de Pedro era como uma espada de um querubim na porta do paraíso, para cortar os corações, para que eles pudessem entrar no mundo do sobrenatural, da revelação, do mistério, do paraíso. Após a queda de Adão e Eva, diz as Sagradas Escrituras que Deus colocou um querubim com uma espada de fogo na porta do paraíso. Diz Gênesis 3:24. Nós olhamos agora na porta do paraíso, em Jerusalém, na cidade santa, no Monte Santo, no Monte Sião. Nós olhamos agora que Pedro, após a experiência de Pentecostes, Pedro, após as línguas de fogo que pairou sobre aquele lugar, Pedro, de repente, diz a tradição, alguns teólogos dizem que de repente Nossa Senhora deu uma orientação para Pedro, olhou para Pedro e falou: vá, pregue a palavra do Senhor. Pedro de repente desceu do cenáculo, ele estava no andar de cima, ele desceu do cenáculo, foi até o templo de Jerusalém, começou a pregar a palavra do Senhor. E diz as Sagradas Escrituras que quando Pedro pregava, as pessoas eram atingidas com uma espada de fogo que saía da boca de Pedro, e as pessoas caíam de joelhos, curvadas, se rendendo ao Senhor, porque eles estavam experimentando o sobrenatural. E ali diz as Sagradas Escrituras que 3.000 pessoas se converteram. Naquele momento, 3.000 pessoas ali assumiram Cristo como o Senhor da sua vida. E Pedro, a pregação de Pedro, o sucesso da pregação de Pedro estava na Arca da Aliança, que era a Virgem Maria. O sucesso da pregação de Pedro estava naquela mulher
que estava com seus braços estendidos, orando sobre a igreja, orando pela igreja e orando com a igreja. Ela não estava apenas no cenáculo, ela era o cenáculo vivo, a morada de Deus. Ela era a pessoa mais importante daquele lugar. Percebam o mistério profundo da pregação de Pedro, que está relacionada com a intimidade que ele tinha com a Virgem Maria. Perceba o mistério sobrenatural. Neste momento, a igreja nasce no espelho da Virgem Maria. A igreja nasce no cenáculo, na experiência do fogo que queima e não consome, como Moisés, que teve a sua experiência. Diz as Sagradas Escrituras em Êxodo capítulo 3, no versículo 1, que Moisés foi para além do deserto. Toda vez que as pessoas vão além do deserto, além da dificuldade, além da provação, além dos ventos contrários, ele encontra algo da parte de Deus. Atrás de uma grande tribulação existe uma grande bênção da parte do Senhor para aqueles que permanecem no cenáculo, para aqueles que esperam, que sofrem as demoras do Senhor, como diz Eclesiástico no capítulo 2, no versículo 1. Então, aqueles que esperam no Senhor recebem a promessa que se cumpre, que se realiza. É isso que acontece no cenáculo e é isso que acontece também no tempo de hoje. A igreja está em missão, mas a bem-aventurada Virgem Maria continua no permanente cenáculo, orando e intercedendo por cada um de nós. A igreja que está em missão, a igreja que está anunciando, a igreja que está pregando a palavra de Deus, através hoje desta janela do meio de comunicação, através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube, através dos meios de comunicação e das redes sociais. A palavra do Senhor está como um martelo triturador, batendo sobre o teu coração, e assim como Moisés, que bateu o cajado sobre a rocha e saiu água, eu digo para você que hoje o cajado é de Pedro, o cajado é da igreja, é desta igreja que está fundamentada sobre a rocha, é esse cajado da pregação dos varões apostólicos da igreja, que está batendo sobre o teu peito, está saindo não água, mas eu já posso ver e contemplar o fogo do Espírito saindo sobre o seu peito, e uma pessoa que experimenta o fogo de Pentecostes nunca mais é a mesma pessoa. A pessoa que experimentou a presença do Deus vivo, a pessoa que experimentou o Espírito Santo que veio sobre ele, nunca mais ele é a mesma pessoa. Ele tem sede de Deus, ele tem fome de Deus, ele pode passar pela dificuldade, ele pode até um momento dizer: Senhor, eu não aguento mais, é muita provação, é muita dificuldade, eu me rendo. Você pode até fazer isso, mas a pessoa que experimentou Deus poderosamente será como o profeta Jeremias. Diz as Sagradas Escrituras, de Jeremias capítulo 20, versículo 9, que o profeta pregando não via fruto, as pessoas não se convertiam, as pessoas não deixavam a idolatria, não seguiam o Senhor, não temiam a palavra de Deus. Chegou o momento que o profeta falou: não aguento mais, eu quero parar de pregar, porque é muita perseguição, é muita provação.
E diz que de repente veio um fogo sobre os ossos do profeta Jeremias, que queimava a sua estrutura. E de repente ele diz, ele mesmo narra a sua experiência, diz que ele tentou segurar as palavras na sua boca, mas ele não conteve, porque foi mais forte do que ele, e ele continuava pregando a palavra, mesmo quando ele pensou em abandonar. Essa é a experiência de Pentecostes, essa é a experiência dos marianos, dos verdadeiros marianos, dos verdadeiros consagrados no cenáculo da bem-aventurada Virgem Maria, daqueles que foram profetizados sobre o livro de São Luís Grignion de Montfort, conhecido como o Tratado da Verdadeira Devoção. Diz que eles, nos finais dos tempos, os apóstolos dos últimos dias, eles trovejariam contra o pecado, eles lançariam brados contra o mundo, eles seriam nuvens trovejantes, anunciando a palavra de Deus, seriam como palavras de fogo que sairiam das suas bocas, porque eles são pessoas que experimentaram o cenáculo com Maria, que experimentaram a experiência com o Espírito Santo, e não só uma experiência com o Espírito Santo, mas uma experiência também com o Imaculado Coração de Maria. É incansável, são persistentes, são como aço, eles não desistem, eles perseveram, eles caminham, eles oram, eles fazem penitência, eles buscam uma vida radical. Nós estamos sedentos para que possa acontecer um cenáculo também na tua casa, para que possa acontecer um cenáculo hoje na tua vida. E eu quero te fazer essa experiência agora. Eu quero te convidar a essa experiência agora. Uma experiência com Nossa Senhora. Um Pentecostes mariano. Experimentar essa mulher do cenáculo, que clamou e houve fogo sobre a terra. Ela que experimentou a nuvem da glória do Senhor, a nuvem que veio da glória de Deus, veio línguas de fogo sobre aquele lugar, um vento impetuoso sobre aquele lugar. Eu não tenho dúvida que na tua casa, na tua igreja, aonde você estiver, Deus pode soprar poderosamente sobre este lugar, e algo sobrenatural vai acontecer hoje na tua casa, na tua família, no teu lar, aonde você estiver. Algo sobrenatural vai acontecer. Nós queremos clamar, nós queremos desejar. Ela que nos mostra o Cordeiro, ela que nos mostra o seu Filho, ela que faz com que nós possamos entrar na nuvem da glória, no monte de Jerusalém, ela que nos leva ao cenáculo permanente, para clamar o fogo, para clamar o poder, para clamar uma unção sobrenatural, para a tua vida, para a tua história, para você nunca mais ser a mesma pessoa. É hoje, é agora, é nesta noite, é neste dia, é neste ano de 2020, clamando o poder de Deus, que nós vamos cantar, pedindo e desejando contemplar o Cordeiro de Deus. E um dia eu vencerei, eu te encontrarei no céu.
bênção. Abre para você ter uma experiência verdadeira com Deus. Uma experiência forte. A experiência do cenáculo. Deixa ela te mostrar o Cordeiro. Deixa ela te mostrar o sobrenatural. Deixa ela te mostrar o que Deus pode fazer na tua vida. Maria, mostra-me o Cordeiro, eu quero adorar, eu quero adorar. Maria, Maria, mostra-me o Cordeiro, eu quero adorar, eu quero Maria, canta isso no teu coração, onde você estiver agora, vai. Solta tua voz de autoridade. Maria, mostra-me o Cordeiro, eu quero adorar, eu quero adorar. Levanta como adorador. Levanta como adoradora. Levanta como profeta, igreja. Vai, profetiza para a casa de Israel. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre a tua vida. Levanta na autoridade espiritual. Aquilo que Deus te concede. Aquilo que Deus te fortalece. Deus está contigo. Deus está com aqueles que oram. Deus está com aqueles que clamam. Daqueles que estão na porta do cenáculo dizendo: eu não vou sair daqui até ver a tua face, até sentir o teu cheiro, até sentir o teu poder, a tua glória, a tua unção, Senhor. Creia no que Deus está fazendo hoje na tua vida. Creia do que a intercessão de Nossa Senhora está fazendo na tua história. Não está tudo perdido, não. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem profecia para a tua casa. Deus tem promessa de vitória hoje. Através da intercessão da Imaculada, ela está esmagando a cabeça da serpente. Há um mover profético. Você que parou pelo caminho, você que não está conseguindo mais orar, você que não está conseguindo mais permanecer no cenáculo, você que não está conseguindo mais buscar a face do Senhor, você que tem passado pelo vale do deserto, você que tem passado, a tua terra tem sido ressequida. Eu quero dizer, a igreja esperava pela libertação, a igreja esperava pela promessa do Espírito Santo, desde a queda de Adão, desde a queda de Eva. A igreja, a nova Jerusalém, o novo povo de Israel, a humanidade esperava pela restauração, e a plenitude dessa restauração se deu no cenáculo. Eu quero falar para você, você talvez está desanimado, você que está cansado, você que está prostrado. Eu quero te convidar a você a fazer uma experiência também com a Mãe de Deus, porque ela nos aproxima da presença do Senhor, ela nos aproxima da intimidade com Deus, ela nos apresenta o Senhor. Nós queremos fazer a experiência do cenáculo, nós queremos fazer a experiência com ela e entrar na intimidade com ela. Escuta essa canção, escuta essa canção e entra no cenáculo e deixa as línguas de fogo tomar os teus lábios, tomar o teu ser, experimentar o Deus vivo, Deus poderoso. Solta a tua voz e canta isso Eu conosco. quero entrar no coração imaculado, eu quero ficar nesse lugar, eu quero entrar no coração imaculado, eu quero
ficar neste lugar. Ela está aqui, ela está aí, meu irmão, creia. Ela está aqui, o perfume dela me atrai. Oh, ela está aqui, o perfume dela me atrai. Minha rainha, minha rainha, minha senhora, me coloca dentro do teu coração. Minha rainha, minha senhora, me coloca dentro do teu coração. Eu quero entrar no coração maculado. Eu quero ficar neste lugar. Diga pra mãe, eu quero entrar. Eu quero entrar no coração maculado. Eu quero ficar neste lugar. Ela está aqui. Vai, força! Ela está aqui, o perfume dela me atrai. Sinta o perfume do cenáculo. Oh, ela está aqui, o perfume dela me atrai. Sinta o perfume dela na tua casa. Agora, nesse momento, sinta a presença dela. Passeando na sua casa. Sinta a presença dela. Neste momento que você está orando. Neste momento que você está clamando. Neste momento que você está pedindo o poder sobrenatural. Peça agora a nuvem da glória do Senhor. Peça agora essa língua de fogo sobre a tua vida. Essa experiência de Pentecostes. Oh! Minha rainha, minha senhora, me coloca dentro do teu coração. Minha rainha, minha senhora, me coloca dentro do teu coração. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Eu quero te convidar a você nos ajudar. Nós estamos com a nossa loja virtual. Então tá aqui, ó, o nosso livro, A Origem do Mal, é o meu livro, A Origem do Mal e a Queda dos Anjos. Você quer saber o meu nome? Está aqui, ó, Luiz Henrique Júnior, meu nome civil, meu nome religioso, que Jesus me conhece, esse aqui, Irmão Trovão. É o nome que Deus selou na minha vida. Então tá aqui, é um livro maravilhoso, R$35, vale a pena você estar adquirindo. Tá aqui a camiseta dos combatentes na fé, tá bom? Nossa Senhora, Mãe do Puro Amor. Você pode estar adquirindo camisetas aqui, R$40 a camiseta. Nós estamos com uma promoção, olhe na nossa loja virtual, acompanhe aqui, tá bom? www.loja.combatentesnafé.com.br. Então tá aqui, você pode seguir aqui essa inscrição e nos ajudar. Nós dependemos da ajuda de vocês. Se você gosta de formação, talvez você não tenha um tempo de estudar que a gente tem. Então nós estamos aqui para ajudar você, alimentar você. Nós precisamos da ajuda de vocês. Eu larguei meu pai, larguei minha mãe, larguei minha família. Tem 19 anos que eu me converti. 18 anos que eu tenho pregado o evangelho, que eu deixei a casa dos meus pais
para ser missionário. Eu dependo da sua ajuda. Eu não tenho salário, eu não tenho emprego, né? Quem que é o meu salário? É o Evangelho é o meu salário. E é vocês que têm que nos ajudar, para a gente conseguir manter esse canal, para a gente conseguir fazer o trabalho de apostolado. Eu não quero ficar rico, pelo contrário, eu tenho voto de pobreza. Então a única coisa que eu quero fazer é que a palavra de Deus chegue até você. É o que eu quero, com qualidade, então que você possa nos ajudar. Que Deus abençoe cada um de nós, que nós estejamos selados pelo poder do sangue de Jesus, pelo manto imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.